Aí eu quero começar com esse poema, uma canção do Hölderlin, que foi contemporâneo do Hegel, nasceu inclusive no mesmo ano dele, um dos maiores poetas da humanidade e provavelmente um dos maiores poetas alemão, né? O Hölderlin, que é essa figura aí estranha, né? Essa canção de Hiperion ou Hiperião é um mito, né? Um titã, filho de Gaia e Urano, né? Logo na primeira genealogia, né? Que é o deus, né? É um titã, que é um deus, e que cuida do sol, da lua e das estrelas. Ele foi praticamente o primeiro astrônomo na mitologia, né? Então a canção de Hiperion. Brilhantes deuses etéreos tocam-vos levemente, qual os dedos do artista nas cordas santas sem destino, como a criança castamente guardado em discretos botões, o espírito frolece-lhes eterno, e os santos olhos veem em silenciosa e eterna claridade. Nós, porém, somos condenados a errar, sem descanso pela terra fora, ao acaso de uma hora para outra, os homens sofredores somem-se e caem, como a água atirada de Recife para Recife, ano após ano, na incerteza. O Hegel ele é muito criticado, e aqui o Hölderlin, inclusive depois tem uma discussão com ele, porque ele ainda é romântico e ele crê ainda no ser humano como coração, igual Pascal, né? Já o Hegel não, o que é que ele vai fazer? Exatamente isso, ele vai falar que o nosso momento presente, que a arte, apesar de tudo, a arte só antecipa a filosofia. A religião também, ela é um anteparo, é um primeiro momento para a concretização da filosofia. Então, a filosofia é que vai dar a concretude do mundo, não é nem a arte e nem a religião. Mas, curiosamente, por exemplo, ele vai pegar para a ideia dele de fenomenologia do espírito, né? Quer dizer, o espírito total, a encarnação de Jesus Cristo. Inclusive, ele escreveu um livro sobre a vida de Jesus Cristo. Né? Como que ele pega isso? A encarnação que ele fala que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso aí para ele forma uma totalidade. E ele vai utilizar isso como analogia para depois falar com a razão. Que a razão é que dá conta, vem o sujeito, o objeto, né? E aí depois vem a totalidade. E a razão é que é essa totalidade, ela que encarna isso. Porque nós vimos lá, antes a teoria do conhecimento, na epistemologia, o quê? Que o sujeito, a representação, né? O sujeito vê o objeto, e aí ele vai analisar o objeto que é esse, né? E o objeto impacta com ele na questão dos empiristas, né? O objeto é que fala, né? Então o ser humano não tem que entrar. Aí vem Kant, o que ele falou? Você tem o a priori, né? O a priori da razão, ele que dá conta do objeto. Então sujeito e objeto. E o Hegel quer superar isso. Ele fala que esse dualismo não está certo, né? Que tem que ser uma coisa só. E aí nós vamos ver como é que ele trabalha isso na dialética dele, né? Bom, na última aula nós falamos aqui um pouquinho do Hegel, das obras dele, né, o contexto lá histórico, né, da Alemanha, né, como é que estava a Revolução Francesa, as influências dele, principalmente Rousseau, Spinoza e Kant, mas ele teve muita gente que o influenciou e ele influenciou também uma série de filósofos, né, inclusive Nietzsche, Habermas, que hoje está vivo, né, também foi influenciado por ele, e alguns nazistas, né, como Heidegger, né. Também nós vamos ver isso aqui. Ó. E uma outra coisa que ele também tinha muito em conta, né? A questão da Grécia Antiga, né? Como que era a polis grega, né? E a filosofia grega. Então isso contaminou muito a ideia dele, a racionalidade dele, né? Ele viveu muito em cima disso, né? Então aí essa, né, tradição histórica de Descartes, Hobbes, Hume, Spinoza, o Leibniz, né? Nós falamos sobre tudo isso e paramos aí, né? Que é essa questão aí da ciência, da arte, da filosofia, da religião, né? Ele nota que naquele momento lá dele, né, as pessoas abastadas que podiam ter cultura, elas estavam simplesmente preocupadas só com a ideia das coisas e não com as coisas mesmas, né? Que era aquele pensamento ainda da tradição filosófica clássica, né? Da causa e do efeito, né? Você olha o efeito e quer descobrir qual que é a causa. Para ele não é bem por aí não, né? Para ele e o sistema dele, todo estudioso de Hegel
fala que ele é o filósofo mais difícil que existe. Ele é complexo e realmente nós vamos ver aqui que tem muita dificuldade no pensamento dele, mas vocês vão entender como que é o pensamento dele. Fazendo uma coisa aqui bem didática, mas ele é muito complexo, né? É muito complexo quando a gente vai mergulhar na filosofia dele, porque ao mesmo tempo ele é contraditório, onde que Nietzsche também vai pegar a contradição dele e não tem nem como você discordar do Nietzsche, porque ele se contradiz a si mesmo, né? Então, quando não adianta você falar que o Nietzsche errou nisso, né? Que ele pegou isso do Hegel, que ele vai trabalhar os opostos, ele vai trabalhar a negatividade, né? Mas só que a negatividade de Hegel é diferente da de Nietzsche, porque ela desemboca, né, no absoluto. Já o Nietzsche não vai desembocar no absoluto, né? E o que está em jogo aqui, não sei se vocês lembram, desde a Grécia Antiga, aquela questão do uno, né, e do múltiplo, né? A diferença, né, o singular e o diferente. Nós aqui, por exemplo, no momento presente, nós somos seres singulares, indivíduos singulares, né? Igual nós vimos em Schopenhauer, nós temos um princípio de individualidade que faz cada um de nós ser, né, o que cada um é, né? Só que a gente, para Hegel, nós não somos bem assim não, né? Nós somos frutos, né, do outro, né? Eu sou eu a partir do outro. Então, no outro, eu que me faço eu, e o outro é um negativo de mim. Mas esse ser meu, né, é o ser que se faz no outro. Ele tem um exemplo muito bacana que encarna isso, que é a questão do senhor e do escravo. Que ele vai trabalhar, por exemplo, ele fala que o senhor é, mas ao mesmo tempo também ele não é. Mas ele é mais do que o escravo, porque o escravo, ele não é um ser para si mesmo, ele é um ser para o senhor, né? Porque ele trabalha a terra, né? Ele dá conta de fazer os seus afazeres, né? E nisso ele tem uma certa autonomia. Já o senhor, sem o escravo, ele não é também, porque ele não dá conta de fazer os afazeres, né? Ele não dá conta de trabalhar a terra. Então ele é um sujeito que está ocioso, mas ele já tem uma identidade com ele próximo, e ele faz do escravo, anula o escravo para ele ser ele, né? Então o escravo realmente fica à mercê, fica subjugado a ele para dar o que o Hegel vai falar depois do absoluto, né? Então o senhor, ele vai se fazer para si mesmo em cima do escravo, né? E aí ele fala, nós vamos ver aqui o fim da história, né, que até a chamada eu coloquei nisso, né, que tudo que é real é racional e tudo que é racional é real, porque se esse momento aqui existe, é porque nós pensamos nele, ele é racional, né? Então isso é uma realidade. Não tem como a gente negar que isso aqui não é uma realidade, que isso acontece, né? E é racional. Porque a gente às vezes tem que falar, mas isso é irracional. Não, porque a gente não sai da razão nunca. É o que Hegel fala isso, a gente está o tempo todo dentro da razão, mesmo que ela seja estúpida, né, ou burra, né, mas não deixa de ser racional. Não existe irracionalidade, né, porque é real. E se é real, é racional. E se é racional, é real, né? Nós estamos dentro dessa realidade que é feita pela razão. E aí ele vai falar pela razão absoluta, né? E absoluto, quer dizer, é aquele termo que não tem como você trazer a relatividade em cima disso, né, para ele. Para ele não existe essa relatividade. Nós somos seres singulares, nós existimos, né, aqui nesse momento, né, mas nós não somos relativos ao absoluto. Nós somos co-criadores dessa realidade, né? Então a gente cria com o outro e com a própria realidade. E essa realidade vai se tornando o que é o real mesmo, né? Mas depois nós vamos ver que outros filósofos vão rebater isso aí, porque a filosofia agora ela entrou numa guerra, né? Então, a arte, né? A arte estava nesse momento do romantismo, iluminismo, do racionalismo, né? E o Hegel, ele é o expoente máximo do iluminismo, né? E os grandes estudiosos do Hegel falam que esse é o último sistema filosófico completo, total. Que depois de Hegel, está todo mundo perambulando aí, fazendo as partes. Igual hoje, por exemplo, você tem na ciência, na medicina, você tem tudo fragmentado, né? Tem um sujeito que vai lá e entende só da mão. Se você falar outra coisa, ele não entende. E o Hegel, não, você tem que entender tudo. Por isso que ele critica Kant. Fala, não, Kant deixou o a priori, né, lá como se fosse algo transcendental, e esqueceu da realidade. Não está dando conta de juntar isso, porque tem que ser uma coisa só. Então ele pensa como um organismo, né, como se fosse um órgão total. Igual antigamente a gente ia ao médico, você tinha um clínico geral, ele entendia de você de tudo, né? Era a totalidade do ser humano, né? E que se perdeu principalmente porque nós mergulhamos muito na
filosofia ocidental, na ciência ocidental, esquecemos o mundo oriental, que pensa mais o todo, né? Que tem mais essa abrangência, né? A razão é levada ao divino, o papel de Deus é desempenhado pela razão. Qual que é a jogada dele? Então, quando ele fala da encarnação, né, que Deus está lá, é o transcendente, é o máximo, é o absoluto. E aí, quando Jesus Cristo vem ter esse milagre, ele encarna, ele está encarnando Deus, né? E Deus não deixa de ser Deus e está dentro de um homem. E Jesus Cristo é homem e não deixa de ser homem e está dentro, está com Deus, né? Porque ele vem, ele sofre, ele é humano, né? E ele é Deus também ao mesmo tempo, ele não deixa de ser humano. Inclusive, durante vários séculos, eles discutiram isso, se Jesus Cristo era só homem ou se era divino, né? Hoje não, hoje na fenomenologia, no fenômeno, na teologia fenomênica, né? Todo cristão já sabe, entende, não, que Jesus Cristo é Deus, né? Você não separa. Ele é homem, mas não deixa de ser Deus, e Deus, quando encarna, também não deixa de ser Deus e se torna homem, né? E aí, qual que é, na dialética, que depois nós vamos especificar isso melhor, aí depois vem o Espírito Santo. Então você tem o Pai, né, o Filho, né, o Pai é um, né, e o outro é como se fosse um oposto, mas não chega a ser oposto porque é o mesmo, mas ele é tido como oposto. Tanto é que as pessoas, não, ele é real aqui, né, ele não está lá no mundo da ideia, mas o mundo da ideia já não é nem platônica, nem kantiana, né, do a priori, já é uma ideia que forma o sujeito, né, que forma a realidade com Jesus Cristo. E depois continua com o Espírito Santo. Então essa encarnação ele vai jogar aqui para a razão. O que ele faz com a razão? Então ele dessacraliza Deus, né, e vai sacralizar a razão. Que foi lá, por exemplo, na Revolução Francesa, o que eles fizeram? Eles deixaram de lado toda a igreja, né, e fizeram uma procissão, né, um féretro, né, levando a Deus a razão, né, no púlpito, né, lá como se fosse numa igreja, né, no altar, né. Então agora quem manda é a razão. O Hegel, exatamente, ele tem também uma efervescência, como é que fala, uma atração muito grande pela Revolução Francesa, né, que ele acata exatamente isso, né, que ele vai dar um exemplo dele na dialética dele depois com a Revolução Francesa. Então a Revolução Francesa encarna essa deusa razão de uma forma sacralizando, né, quer dizer, dando um aspecto divino, né, porque em filosofia tem uma palavra assim, subsumir, que você assume, você identifica, você introjeta, né, o que era divino numa coisa que é reificada, que é coisa, numa coisa que é coisa, né? Então você traz o divino, você sacraliza a coisa, né? É como você pegar um objeto desse, um altar, e falar, não, isso aqui é sagrado, né? Então você torna sagrado a razão. E Deus aí some, Deus fica reificado, vira coisa, né? Que ele dá o primeiro, apesar de ter sido luterano, né, ser cristão, né, o Hegel, mas ele fala que a religião está superada, que agora a religião, o que dá conta do absoluto é a razão, né? A religião não tem mais nada a ver, a arte não tem mais nada a ver. Né? A arte antecipa, porque ele vai falar isso, que a religião, né, é um prévio saber, né, a filosofia, porque a filosofia é que vai dar conta de discernir, dissecar isso e mostrar como é que é a razão. É o que o Kant lá vai falar com a priori. Então a filosofia dá conta do transcendental. Agora Hegel, ele não vai ficar no transcendental, ele vai trazer o transcendental para a realidade, para a história, né? Por isso nós somos seres históricos, cada um de nós, né? Cada um de nós, o que faz? Nós deixamos aqui a nossa marca, mesmo que a gente morra, né? E nós vamos todos morrer, mesmo que soframos, né? E nós vamos deixar alguma coisa que está dentro do Espírito Absoluto, que está dentro do que ele teve uma influência também do Leibniz, que nós não estudamos Leibniz, ele é mais complexo, assim, para mim, né? Porque ele é matemático, e eu não tenho uma familiaridade muito grande com a matemática, mas o Leibniz, o que ele vai falar e que Hegel pegou dele? Nós não escolhemos onde nós nascemos, né? Nós podemos nascer em qualquer lugar, eu podia ter nascido lá na Rússia, na China, em qualquer lugar. Isso não depende de mim. E aonde eu vou morrer, quando eu vou morrer, também isso não depende. Leibniz, ele diz isso, né? Por quê? Porque está dentro da providência divina. Aonde você vai nascer, onde você vai morrer. Agora, esse momento, esse percurso seu, né, depois que você vai fazer essa trajetória toda, aí sim depende de você.
É a sua singularidade que vai se fazer e que vai ser o ser histórico ou não, né? Com sofrimento ou não, né? Aí isso tudo vai depender de você, né? Você é que vai se fazer nisso. Hegel vai pegar isso, só que ele vai falar assim, não, mas você vai fazer isso, mas vai depender do Espírito absoluto, vai depender da realidade concreta que está acontecendo, né? Não vai simplesmente depender do que você faz ou não. Por exemplo, eu venho aqui e abro essa loja do Pensar. Eu podia não ter nenhum aluno, né? Não ter nada, não ter nenhum curso, né? Mas as coisas estão acontecendo, mas se não tivesse, quer dizer, não depende só da minha vontade de querer abrir. Você tem um mundo, né, que você tem um espírito divino que está dando conta disso, é igual muita gente fala, coloca na mão de Deus, né? Aí para Hegel não, coloca na mão da razão. Porque a razão agora é que assume esse lugar do absoluto, né? Então a filosofia realiza, né, o saber, ele encarna a razão, né? O espírito divino providencial, o espírito absoluto. Então ele faz essa transmutação, essa subsunção, né? Ele assume isso para a razão, não é mais a religião, não é mais a arte, né? Os fatos então manifestam a razão. Então todo fato vai manifestar a razão, né? E encarnam essa razão. Ele usa muito essa palavra encarnação, né? Ele tinha muito isso em conta para mostrar, porque é o exemplo mais claro para a gente entender o que é essa dialética dele, né? Mas nós vamos depois mostrar aqui a Revolução Francesa também, como é que dá para entender isso. Então a razão ela se torna absoluta. Então é igual hoje, porque qualquer conversa fala, mas isso é racional? Aí quando a pessoa fala, não, tá, está dentro da razão, isso explica. Ah não, então isso é verdade. Então ela ocupa o lugar da verdade. Então a verdade é aquilo que é a realidade, porque a realidade ela é racional, né? E o fato todo ela é racional. Essa é a ideia, né?